Após a mutação do novo coronavírus, que infectou 214 pessoas na Dinamarca, o país anunciou que iria abater entre 15 e 17 milhões de visons. A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, disse que a mutação do vírus, via visons, poderia criar o risco da futura vacina não funcionar como deveria. O vison é aquele bichinho, né, que é criado para a indústria de peles. O sacrifício desses animais virou uma polêmica. Parlamentares que defendem a indústria de visons conseguiram brecar o abate, mas já haviam sido sacrificados 2,4 milhões desses bichos. A briga no campo político na Dinamarca continua. E a gente vai falar sobre esse assunto e alguns outros com a Larissa Mies Bombardi, pesquisadora, professora do Departamento de Geografia da USP e autora do Atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia. Olá, Larissa, bom dia. Oi, Marilu, bom dia. Obrigada pelo convite. Bom, Larissa, o confinamento de animais e Covid-19, essa relação está sendo alvo aí de estudos, inclusive por você, em parceria com professores também de outros países, sobre os suínos. Mas, inicialmente, Larissa, eu queria que você fizesse uma análise sobre o que aconteceu na Dinamarca. A Organização Mundial da Saúde já tem registros também de que 6 países relataram casos de Covid-19 em criações de visons. Além da Dinamarca, tem Holanda, Espanha, Suécia, Itália e Estados Unidos. Eu queria que você fizesse inicialmente essa análise sobre a Dinamarca e esses países. Sim, a Dinamarca é o maior criador de visons e exportador, é um negócio que envolve bilhões de dólares, né, na Dinamarca. Tem duas questões importantes, eu acho, para a gente pensar. Uma é a questão dos animais em si, desse tipo de criatório, né? Como você mesma disse, Marilu, esses animais eles são abatidos por causa da pele. Então é incrível que a gente no século XXI não superou isso ainda de valorizar o uso de peles de animais. São animais que são abatidos por conta da sua pele. É algo ainda, na minha perspectiva, muito mais cruel do que a finalidade da alimentação, embora também a gente tenha que discutir isso, né? Então, isso é o primeiro aspecto que a gente precisa olhar com calma. O segundo é como são feitas essas criações. Então, por isso, essa certa similaridade com a criação de porcos. Esses animais, eles são criados em cativeiro, em lugares muito exíguos, ou seja, eles não têm espaço para poder viver, né? Para viver uma vida digna na perspectiva de cada uma das espécies. Então, isso não acontece. E toda vez, né, a gente já falou disso, eu vou insistir, né, Marilu? Toda vez em que a gente está falando de animais confinados, a gente está falando de animais que podem potencialmente ficar imunodeprimidos. Essa imunodepressão, ela tem que ver com a supressão da vida, né, dos hábitos primordiais de cada espécie, e com a condição desses animais viverem amontoados, um grudado no outro, defecarem, se alimentarem no mesmo lugar. Então, o que foi que aconteceu na Dinamarca? A Dinamarca já abateu, como você falou, mais de 2 milhões de animais. A Espanha já tinha abatido 100 mil visons em junho. O que acontece, qual é o risco, né? Porque a primeira-ministra da Dinamarca expressou tanta preocupação, né? Nas declarações dela, ela diz: estamos preocupados com a Dinamarca, mas não só, estamos preocupados com o mundo, porque isso é uma questão para o mundo, né? Porque o que acontece é que o vírus, né, o SARS-CoV-2, ele, nos visons, ele pode mutar, e quando ele muta, ele pode criar outras variedades dele mesmo, para usar uma linguagem muito simples, é disso que eu estou falando, né? Então, a gente tem um vírus inicial e ele vai mutar, ele vai virar outros, né? Então, a gente está, ontem, né, a imprensa noticiou que a Pfizer estava comemorando uma efetividade de uma primeira vacina em torno de 90% dos casos, né? A vacina era efetiva e, no entanto, mesmo que nós tenhamos uma vacina, se o vírus mutar nessa velocidade em que já foi identificado que ele mutou nos visons, nenhuma vacina será efetiva. Então, por isso, a primeira-ministra da Dinamarca trouxe essa preocupação, é um sinal de alerta. Por quê? Porque se o vírus muta, a vacina, quando ela é pensada para uma variedade, ela não vai cobrir todas as outras. Então, esses animais confinados, da maneira como são, eles são potencialmente
No caso dos visons, que isso já está comprovado, então eu posso falar com tranquilidade sobre isso. A imprensa já noticiou, na Alemanha noticiou, né, há 15 dias atrás já tinha noticiado isso com muita tranquilidade, dizendo o seguinte: houve um círculo de infecção dos seres humanos para os visons e dos visons de volta para os seres humanos. Então, a imprensa noticiou, eu posso falar isso com muita tranquilidade. Então, qual é o risco? O risco é de uma infecção contaminada, da gente não controlar a pandemia. Então, por isso virou uma discussão para o mundo todo, que, na minha perspectiva, está ligada a algo que essa sociedade trouxe, que o desenvolvimento dessa sociedade trouxe, que a gente tem que olhar com calma e refletir, que é a transformação dos animais em mercadoria, exclusivamente em mercadoria. Então, são animais que a finalidade deles serem abatidos. Então, é algo que a gente tem que discutir isso. Nos visons fica mais claro, impossível mais claro, porque é em torno da indústria do luxo, de valorizar um luxo baseado na crueldade com os animais. Então, isso já é algo grave. Mas quando a gente olha para a produção intensiva de animais, porcos, frangos e bovinos também, no Brasil isso não é tão forte, é mais forte entre porcos e frangos, mas a gente está falando da mesma coisa. São animais que foram transformados em commodities. É isso que aconteceu. Então, essa carne virou uma commodity, essas carnes são congeladas, elas podem manter o seu valor, quase que todo o seu valor, por muito tempo, né? O seu valor, quando eu digo as suas principais características nutricionais, etc., por muito tempo. Então, elas podem ser comercializadas na Bolsa de Valores. E então é possível negociar esses animais como se negocia qualquer outra coisa. Então, o que aconteceu, de novo, na minha perspectiva, é que a gente tirou do alimento o seu valor de uso, transformando o alimento no valor de troca, e os animais, eles são criados, a produção deles é como a de qualquer outra mercadoria, é uma linha de produção. Então, tudo isso que a gente conhece de linha de produção, classicamente, né, do Fordismo, todas essas expressões que a gente tem, dessas etapas, o controle das etapas, as tarefas divididas, a tentativa de prever, mensurar e diminuir o tempo de produção, tudo isso que a gente conhece muito bem para a indústria, está posto para a agricultura e também para a criação de animais, só que a gente está lidando com vida, acho que essa que é a questão central. Então, o SARS-CoV-2, ele é apto a mutar entre os visons, isso já está declarado. Os felinos também podem receber o SARS-CoV-2, teve casos já relatados na imprensa, na Bélgica isso ficou famoso, digamos assim. E quando a gente está falando dessa criação intensiva de animais, por exemplo, de porcos, tem toda uma discussão feita por alguns cientistas. Eu já falei do Rob Wallace, acho que vale a pena insistir no trabalho do Rob Wallace e de um veterinário da Universidade Autônoma do México, que se chama Rafael Lorreda, que também mostram que tem uma possibilidade dessa pandemia ou de outras epidemias como ebola, a gente poderia destacar a febre suína, a febre africana, justamente ligadas a essa forma de criação intensiva, ou seja, os vírus que estão presentes na natureza, eles, ao encontrarem a mata eliminada, ou seja, a cobertura vegetal suprimida, eles, em grande velocidade, encontram as aglomerações humanas e ao encontrar, vão encontrar esses animais, esse criadouro de animais, esses criadouros de animais que são feitas dessa forma, intensiva, sem espaço, etc., que são animais potencialmente imunodeprimidos e em que os vírus podem se adaptar e fazer esse salto para os seres humanos. É uma hipótese. Exato. Larissa, eu queria que você falasse como é que está o andamento da sua pesquisa em relação aos suínos, né, em parceria aí com alguns pesquisadores. Nós mapeamos, nós produzimos um artigo, né, somos eu, Pablo Nepomuceno, do meu departamento, do Departamento de Geografia, e o Imo Fibrick, que é da Universidade de Nottingham, e que está atualmente em Munique. A gente fez uma comparação espacial, então uma visão macroscópica, né? Nós chamamos de uma visão macroscópica das áreas de criação de porcos no Brasil, nos Estados Unidos e na Alemanha. Por que nós fizemos isso? Desde março nós estamos nessa pesquisa, em primeiro momento nós olhamos só para o estado de Santa Catarina, nós vimos que essa correlação espacial
essa correspondência espacial de maior número de casos, de taxas de Covid-19 em municípios com criação intensiva de porcos, então há essa correspondência espacial. Então, o que a gente mostra, e isso para os 3 países, isso é muito curioso, porque acontece no Brasil, acontece nos Estados Unidos e acontece na Alemanha. No Brasil e nos Estados Unidos fica muito claro, as áreas com maior densidade populacional não são as mesmas de criação de suínos. Então, isso chama muito atenção, porque os estados dos Estados Unidos em que há essa criação intensiva são Michigan, Ohio, né, naquela porção do meio norte, digamos assim, dos Estados Unidos. No Brasil, centro-sul do Brasil, então, no Brasil, por exemplo, as regiões com altas taxas de Covid e criação de suíno intensiva são regiões de IDH alto, e não são regiões da costa, que são a região com densidade demográfica maior no Brasil, é no leste, né? E no sul do país a mesma coisa. Então, a gente tem altas taxas de Covid em regiões do interior que ainda não estavam explicadas. Então, a gente mostra essa correspondência espacial e na Alemanha, como na Alemanha corresponde, as áreas de alta densidade demográfica também são as áreas com criação intensiva de porcos, o que a gente usou uma outra estratégia para discriminar. A gente usou o segundo surto de Covid que aconteceu em maio na Alemanha, fez uma média, trabalhamos só com os municípios que estavam acima da média para poder separar, conseguir discriminar quando se tratava só de casos por causa de densidade populacional alta e quando havia essa correspondência. Enfim, o que o estudo traz para a gente? Traz uma análise macroscópica com sinal de alerta. A gente precisa olhar, precisamos de uma equipe multidisciplinar para olhar para essa questão de veterinários, biólogos, infectologistas, geógrafos também, enfim, também profissionais e demógrafos, né, para lidar com essa questão. E os animais precisam ser testados. Foi isso que a gente chamou a atenção, para ter cuidado de que esses animais potencialmente não estejam transmitindo também. Por que isso? Né? Embora alguns estudos, né, indicam que não há evidências de que os porcos possam transmitir a Covid-19, há um estudo feito pelo Serviço Militar dos Estados Unidos, em 6 de julho, que provou que o SARS-CoV-2 ele fica na pele dos porcos por 4 dias, em temperatura ambiente, e pode ficar por até 15 dias em pele de porco se ela estiver resfriada. Enfim, a China acabou de bloquear uma parte da compra dela de carnes da Alemanha porque identificou o SARS-CoV-2 nas embalagens de carne que teria sido importada da Alemanha. Então, é algo para a gente olhar, né? Eu acho claro que a gente precisa de mais estudos, a gente trabalha com hipóteses, a gente está mostrando uma correspondência espacial e chamando atenção. É necessário que a gente verifique se há a possibilidade ou não dessa contaminação, se os animais estão contaminados, se eles estão contaminando os esgotos em função de estarem ou não portando o vírus, né? Que isso acontece com os visons, isso já está claro, está sacramentado, né? Todo mundo já entendeu isso, o mundo já entendeu isso. Exato. Agora, se acontece com o vison, existe essa probabilidade, como você disse, de acontecer com outros animais, né? E existe essa possibilidade. Entre felinos isso acontece, alguns estudos com porcos indicam que não, outros indicam que sim. Então, é algo que a gente precisa olhar com cuidado, mesmo porque a gente sabe que outras doenças, como a febre africana e a suína, elas estão ligadas a esse modo de produção animal industrial, massivo. E a gente precisa encarar isso como um problema. Todo mundo sabe que no Japão o uso de antibióticos passou a ser um problema, porque a gente estava lidando com bactérias super resistentes, porque ao ingerir frangos, estava se ingerindo antibiótico também. Então, quando uma pessoa vai precisar realmente de um antibiótico porque está com um quadro de bactérias instalado, o antibiótico não funciona. Então, todo mundo já sabe que isso é uma coisa grave, e eu acho que olhar para isso com cuidado é o que a gente deve fazer. Muito bem, agora só para a gente terminar, Larissa, eu queria que você falasse como é que estão as notícias em relação à questão da comunidade europeia e também a exportação aí de pesticidas, agrotóxicos
aqui para o Brasil e também, já que lá é proibido, eles acabam mandando aqui para a América Latina, né? Uhum. Como é que estão as notícias em relação a isso na comunidade europeia? Acho que as notícias são alvissareiras, Marilu. Enfim, eu acho que essa organização desse seminário, né, que a Pesticides Action Network propôs no Parlamento Europeu há um mês atrás, a gente até conversou sobre isso, junto com uma parte dos parlamentares, trazendo justamente o tema era o duplo padrão adotado pela União Europeia com relação a pesticidas. Duplo padrão por quê? Né? Essas empresas têm sede na União Europeia, em que esses países proíbem algumas substâncias que essas empresas vendem para países como o Brasil e outros países da América Latina, Ásia, o resto do mundo, né? Então, isso deu uma chacoalhada, penso que teve um rebatimento enorme, isso, e mais um trabalho muito bem feito da Public Eye. Public Eye é uma ONG suíça que fez um levantamento via lei de acesso à informação na Europa. Esses dados não estavam disponíveis, eles conseguiram os dados de todos os agrotóxicos proibidos lá e exportados pela União Europeia. Eles tiveram esse trabalho incrível, eles foram convidados também para esse debate, mostraram isso para o mundo. Então, acho que isso trouxe um desconforto enorme, e agora a França, né, já vinha numa discussão, eu já vinha acompanhando essa discussão, a França já tinha decidido que na França não iria se produzir, nem estocar e nem vender agrotóxicos que são proibidos lá. E isso está crescendo. Então, cresceu a Alemanha também, grupos da Alemanha, a Pesticides Action Network Germany, começou a atuar nesse sentido, enfim, é algo que está sendo abraçado, e agora a Comissão Europeia justamente está discutindo a possibilidade de tomar isso como uma medida, não exportar aquilo que eles proíbem no próprio território. Então, acho que as notícias são muito positivas nesse sentido. Muito bem, e Larissa, só para a gente terminar, esse modelo de sociedade, né, que a gente construiu ao longo dos tempos, está fazendo com que tudo isso aconteça, a gente esteja ingerindo veneno, a gente esteja ingerindo esses hormônios, remédios, os bichos estão sendo sacrificados. Qual que é o recadinho final que você dá para quem está acompanhando a gente, nesse sentido de tentar mudar um pouco o mundo, né? Se a gente tem essa pretensão mesmo de mudar, né, Larissa? Acho que 2 recados. A gente prestar atenção na questão do alimento, olhar o alimento como alimento e ver o que tem por trás dessa produção de alimentos e tomar cuidado com a nossa própria alimentação, faz uma cadeia reversa, faz isso tudo cair como um dominó. Isso é uma coisa. E como cidadãos, a gente tem eleição, não é? Agora, no domingo, os fóruns, o Fórum Nacional de Combate aos Agrotóxicos propôs uma carta de intenção a ser selada pelos candidatos de compromisso, de comprometimento com a diminuição dos riscos e a diminuição dos agrotóxicos. Eu sugiro que nós, enquanto eleitores, chequemos como é que os nossos candidatos estão enxergando a questão, por exemplo, dos agrotóxicos e da produção agroecológica e orgânica. Eu acho que isso, como recado, já que a eleição está aí, vale a gente checar como é que os nossos candidatos estão, para prefeito, para vereadores, estão enxergando essa questão. Qual é o compromisso deles com relação aos agrotóxicos e a superação desse problema dos agrotóxicos, dos transgênicos, enfim, dessa alimentação que nos contamina. Tá certo, Larissa. Eu quero agradecer você. Muito obrigada e até a próxima, hein? Eu quem agradeço. Até a próxima. A gente falou aqui com a Larissa Mies Bombardi, pesquisadora, professora do Departamento de Geografia da USP e autora do Atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.